Olá, meus caros alunos do Direito Processual Civil. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para o direito processual, que é a audiência de instrução em julgamento. Várias pessoas que atuam no âmbito do direito, os estudantes notadamente, os profissionais que estão ali no seu início de carreira, eles ficam bastante preocupados com esse momento processual, que é a audiência, exatamente porque ela se reveste de uma grande solenidade. É a primeira oportunidade que as partes elas vão ter contato umas com as outras, presencialmente, durante uma solenidade em que será presidida por um membro do Estado que está ali para dizer o direito sobre o caso concreto. Então, é um momento, muitas vezes, de grande tensão, um momento, muitas vezes, em que as partes elas ficam ali receosas com a sua realização. Não obstante, toda essas questões que circundam sobre a audiência de instrução e julgamento, nós veremos que nada mais é do que um procedimento processual, às vezes necessário ao processo, mas nem sempre. E aqui um aspecto muito relevante: a audiência de instrução e julgamento, não obstante seja um ato processual relevante para o processo, ela não se verifica indispensável. Como nós já vimos em outras oportunidades em que discutimos, às vezes o processo, por não necessitar de dilação probatória a ser coletada em uma audiência de instrução, dispensará esse tipo de solenidade a ser realizada no processo. Mas, se necessária for, vamos perceber aqui que nada mais é do que um procedimento em que as manifestações das partes que antes se realizavam notadamente por escrito, neste ato, estarão ali revertidas da oralidade, princípio também aplicável ao âmbito do direito processual civil. Nós podemos dizer, então, que a audiência de instrução e julgamento, ela conserva três fases, em que nós vamos ter ali a sua presença bem delimitada. Nós podemos dizer que ela vai ter uma fase preparatória, que vimos em momentos anteriores, está concentrada na fase de organização do processo, que será notadamente a designação da data e hora de sua realização, intimação das partes que forem necessárias intervirem neste ato processual ou nela estarem presentes, e também, já no dia em que essa audiência vai ser realizada, a realização do apregoamento das partes, que se dá com o pregão. O que significa isso? Significa que no dia e data e horário designadas pela audiência, o escrivão da Secretaria do Juízo, ele vai apregoar as partes, chamando-as para adentrar a sala de audiência, e notadamente iniciar ali os trabalhos. Ela vai indicar o número do processo, ela vai indicar quem compõe o polo ativo, o polo passivo e as demais pessoas, que são ali convocadas a participar deste ato processual. É neste aspecto que se apresenta o pregão. Ela é um elemento, uma solenidade que deve ser observada ali pelas partes,
o juízo no ato da realização da audiência. Passados esses atos preparatórios, nós vamos verificar que nós vamos ter os atos de instrução, que notadamente vai se dar com a coleta da produção de provas que serão realizadas em audiência. Elas podem iniciar, com os esclarecimentos periciais, que eventualmente, não tendo sido realizados por escrito e tendo sido solicitado pelas partes, irão fazê-lo em audiência. Em seguida, com a oitiva do autor e do réu, das relações processuais ali constituídas, que são os depoimentos pessoais, e a oitiva das respectivas testemunhas, nesta ordem aqui figurada, primeiro as do autor e depois as do réu. Essas ordens elas podem ser modificadas desde que devidamente fundamentadas, e aqui fundamentadas muitas vezes na perspectiva de inversão do ônus probatório que pode ser deferido ali naquele momento, já para definição do ônus, essa inversão ela muitas vezes pode acontecer. Muito bem. Em seguida, passando desta fase instrutória, nós vamos ter ali uma fase decisória, que é onde vai estar presente os debates orais realizados pelos advogados, que compõem aquela relação processual para o Ministério Público, quando necessário for intervir no feito, e também a prolação da respectiva sentença, que pode ser proferida, inclusive, na audiência de instrução, por isso denominada audiência de instrução e julgamento. Nós podemos ter na audiência a prolação da respectiva sentença. O fato é que a audiência de instrução e julgamento, quando necessária a sua realização no bojo do processo, ela se revela um ato processual de extrema relevância. E para que você possa aproveitar o máximo desta relação processual, você tem, notadamente, que se preparar muito bem para a realização destes atos processuais. Aqui recomenda-se uma boa leitura, um bom estudo do processo, que será objeto de exame nessa audiência de instrução, verificar quais são as provas que devem ser produzidas naquela audiência, as provas orais que serão produzidas, realizar, de repente, um checklist de quais são as indagações ou perguntas que devem ser feitas para elucidar fatos importantes para a definição da pretensão processual e estabelecer estratégias, estratégias que devem ser definidas com base na distribuição do ônus probatório, ou seja, é necessário compreender quem tem o dever de fazer a prova naqueles autos para comprovar os fatos constitutivos do direito, e, entendendo isto, é possível estabelecer estratégias para lidar bem com a respectiva audiência de instrução. A audiência de instrução ela é presidida pelo juiz. Esse juiz que tem poder de polícia. Esse poder de polícia que é atribuído ao juiz na condução dos trabalhos realizados na audiência, o confere o poder de determinar que aqueles que estão ali tumultuando ou causando impedimentos à realização da audiência cesse essas perspectivas. Ele pode muitas vezes determinar a cassação de palavra para manutenção da ordem, e
muitas vezes, se necessário for, poderá fazer uso, da força policial para manter a ordem dentro da sala de audiência. Importante dizer, e aqui para todos aqueles que desejam, estar ali no âmbito da advocacia, não existe hierarquia entre membros do Judiciário, do Ministério Público e da advocacia. Todos estão no mesmo nível. E o próprio Código de Processo Civil diz expressamente que é dever do juiz tratar a todas as partes que estão presentes no processo, que estão presentes na audiência, com a urbanidade e respeito necessários à condução do ato. Nessa situação, não há lugar aqui para tratamentos desrespeitosos, E o juízo, se assim o fizer, se exceder neste seu poder de polícia, estará em absoluto abuso do exercício de seus direitos e poderá, notadamente, responder, por estes excessos cometidos ali em audiência. Uma outra determinação importante que é deferida ao juízo é que ele deverá registrar em ata, no termo que é lavrado na respectiva audiência, todas as ocorrências que são realizadas dentro da audiência. Sendo assim, toda vez que o advogado, ou os membros do Ministério Público intervirem no processo, pedirem a palavra, manifestarem pelo processo através da palavra pela ordem, deverá constar tais fatos da respectiva ata de audiência, de modo a demonstrar, e conferir uma publicidade plena de tudo aquilo que se realiza dentro desta sala de audiência. Muito bem. Designada a audiência, no dia e horário, as partes são apregoadas. Elas ingressam à sala de audiência. Qual o primeiro ato? O que vai ser realizado naquele momento? O primeiro ato a ser realizado, independentemente se outros de igual natureza já foram realizados no curso do processo, é uma tentativa que o juiz fará de tentar conciliar as partes litigantes. Ele vai tentar formular ali propostas de conciliação. Ele vai tentar chegar num consenso sobre os limites da lide, e de repente estimular a celebração de uma composição realizada entre as partes. Ninguém é obrigado a formular o respectivo acordo, mas o juízo ele tem o dever de tentar chegar a esta conciliação, antes de dar início aos trabalhos de coleta e instrução e julgamento do respectivo processo. Não foi possível conciliar as partes, muitos defendem que é fundamental ao juízo fixar os pontos controvertidos dentro do processo. Isso quer dizer sobre quais pontos vão recair as provas que serão realizadas dentro da sala de audiência. Isso é um elemento muitas vezes importante para conduzir as perguntas que serão feitas, como serão realizadas as indagações que serão pronunciadas ali dentro da audiência. Claro, as previsões contidas no artigo, no Código de Processo Civil, que regulam a audiência de instrução e julgamento, não trazem previsões expressas sobre essa necessidade de se afixar os pontos controvertidos sobre qual recairá a prova a ser produzida em audiência. Notadamente porque lá, nos termos do artigo 357, numa fase de saneamento, isso já deveria ter sido feito. Mas, se não foi feito naquele momento, nada obsta que seja feito dentro da audiência
de instrução e julgamento antes do início da coleta das provas que serão realizadas. Em sequência, tão logo fixados pontos controvertidos, se antes já não foram feitos, o juiz ele iniciará com a instrução do feito exatamente nesta ordem. Primeiro serão chamados a prestar esclarecimentos os peritos, caso tenha no processo sido realizada uma perícia técnica e estes peritos não tenham prestado esclarecimentos a respeito desta perícia de forma escrita e complementar ao laudo pericial que já tenham fornecido aos autos. Caso eles já tenham feito desta maneira, já o tenham realizado por escrito, não haverá necessidade de coletar novos esclarecimentos em sede de audiência. Já estão compostos nos autos. Se não o fizeram, podem as partes requerer, com antecedência mínima de 10 dias, que os peritos venham à audiência, compareçam ao ato processual para prestar esclarecimento sobre pontos ainda controvertidos em relação à perícia que foi realizada. Ultrapassado esta fase de esclarecimentos periciais, primeiro ato da fase de instrução da audiência, nós vamos ter a coleta dos depoimentos pessoais. Primeiro, com a oitiva do autor. O autor será ouvido e prestará ali os seus depoimentos pessoais. Em seguida, será ouvido o réu ou os réus. Serão ouvidos na coleta de seu depoimento pessoal. Lembrando, o depoimento pessoal ele pode ser determinado de ofício pelo juízo, sempre que ele quer esclarecer algum ponto ainda controvertido sobre o plano fático apresentado na petição inicial ou na contestação, ou ele pode ser objeto de requerimento pelas partes interessadas. Eu não posso requerer nunca o depoimento pessoal do meu próprio cliente. Isso porque o depoimento pessoal do meu cliente é a produção da minha peça, a minha petição inicial, se eu for o autor, ou a minha defesa, se eu fui o réu. Eu somente posso pedir o depoimento pessoal da parte ex-adversa. Exatamente porque eu quero obter, com o depoimento pessoal dela, a confissão sobre fato que eu entendo que ela não conseguirá se desvencilhar da verdade que já foi pronunciada nos autos. Dentro dessa perspectiva é que eu busco o depoimento pessoal daquela parte. Lembrando que se o réu ou o autor rezar a cartilha por eles realizadas na petição inicial ou na contestação, eles não fizeram prova alguma para si. Eles deixaram de realizar prova à parte que requereu o depoimento pessoal, que objetiva com este depoimento uma confissão a ser pronunciada pelas partes. Em seguida, ultrapassada essa fase de depoimento pessoal, nós vamos ter a coleta dos depoimentos testemunhais, iniciando pelas testemunhas arroladas pelo autor, em seguida passando às testemunhas arroladas pelo réu. Toda testemunha, ao adentrar a sala de audiência, ela será identificada. Ela mencionará o seu nome, o seu estado civil, o seu RG, o seu CPF, o seu endereço. Ela será devidamente qualificada. Em seguida, antes de prestar o seu compromisso, poderá a parte ex-adversa, aquela que não arrolou a respectiva testemunha, realizar a chamada contradita desta testemunha. A contradita é a criação
dentro da audiência de um incidente processual. Incidente processual a qual deverá se pronunciar imediatamente o juiz. Na contradita, eu vou indicar motivos que impedem aquela testemunha de servir como testemunha. Seja porque ela tem algum impedimento, seja porque ela tem alguma suspeição, né? E ela não pode, então, servir como testemunha ante a prejudicialidade de seu depoimento testemunhal. Apresentada a contradita, que inclusive pode ser objeto de instrução, eu posso instruir a minha contradita com provas documentais que eventualmente tenha, ou até mesmo com provas testemunhais que estão, por exemplo, aguardando para pronunciar sobre outros fatos, né, também apresentados em juízo, mas que conhecem aqueles que eu vou imputar a testemunha, elas podem ali, né, ser objeto de instrução. Feita a contradita, o juiz, né, após a oitiva da parte ex-adversa sobre o mesmo fato, ele vai pronunciar, vai decidir se determina a não oitiva desta testemunha ou a ouve somente sobre a qualidade de informante. A testemunha, né, que não é ouvida como testemunha, mas meramente como informante, ela não presta o seu depoimento testemunhal, porquanto ela também não presta compromisso de dizer a verdade no processo. Ela meramente confere uma informação que sozinha não tem valor probatório algum. Somente poderá ser conferida esta informação alguma espécie de valor probatório se outros elementos constantes nos autos possam corroborar e dar veracidade a esta informação ali prestada. Então, nessa fase de coleta de depoimentos testemunhais, iniciamos pelos depoimentos testemunhais daquelas testemunhas arroladas pelo autor. Em seguida, podemos ouvir as testemunhas arroladas pelo réu. Finalizado este procedimento, daremos início a uma outra fase, denominada aqui de debates orais. Os debates orais são o deferimento da palavra. É o momento em que os advogados eles podem se manifestar livremente no processo. E será dado a palavra devidamente registrada em ata, né, ao representante do autor e ao representante do réu. Todos eles terão igual prazo de 20 minutos para aduzir as suas alegações finais. Este prazo de 20 minutos ele pode ser acrescido de mais 10 minutos a critério do juízo, quando a causa, né, ela demandar maior complexidade e maior necessidade de exposição. Nessa perspectiva, esse prazo poderá ser dilatado. Se existem litisconsortes, seja no polo ativo, seja no polo passivo desta relação processual, essas partes elas vão compartilhar o prazo de alegações finais, ou seja, elas vão ter que negociar entre si, né, a divisão por tempo de fala dentro deste processo, de modo que o prazo de 20 ou até 30 minutos, se acrescido dos mais 10 a critério do juízo, né, for ali necessário do compartilhamento entre eles. Ok? Estas alegações finais, orais, feitas logo após a instrução em sede da audiência, tá? Elas podem ser substituídas, tá, por alegações finais em forma de memorial, que é
a versão escrita destes debates orais, hipótese em que os debates não acontecerão e as partes terão um prazo de 15 dias, né, para ofertar as suas alegações finais convertidas em memorial. Os memoriais são a versão escrita das alegações finais orais. Então, logo apresentados os memoriais, o processo ele seguirá a conclusão do juízo para que se pronuncie por sentença em até 30 dias. Tá? Este é o prazo afixado no Código de Processo Civil para que o juiz, após a realização da audiência de instrução, venha se pronunciar por sentença no respectivo processo. As audiências, elas serão sempre unas e contínuas. O que quero dizer com relação a isso? Quero dizer que as audiências são unas, é que a concentração das provas a serem realizadas, elas deverão ser realizadas, as provas orais, elas deverão ser realizadas na respectiva audiência. Porém, elas são contínuas. Isso significa dizer que, na impossibilidade de coleta de todas as provas orais a serem realizadas numa única audiência, seja por ausência justificada de uma testemunha, por exemplo, será designada nova data para continuação da audiência. Não se trata, portanto, de uma nova audiência, mas sim continuação daquela audiência anteriormente designada. Por isso dizemos que a audiência ela é una e também contínua. Isso quer dizer que ela pode cingir-se, ela pode ser dividida em outros momentos processuais, né, para a continuação sempre que não for possível concluí-la no mesmo dia. Sempre que não for possível, então, concluí-la no mesmo dia, poderei designá-la ao futuro. Todas as audiências, elas serão integralmente reduzidas a termo. É o que denominamos de termo ou ata de audiência. Elas serão reduzidas por escrito pelo escrivão, responsável pela lavratura mediante ditado do juízo, né, para os atos processuais que estão sendo realizados. Aqui, muito é importante acompanhar a lavratura deste termo. Perceba que o juiz ele tem até 30 dias para pronunciar-se sobre a sentença. E nem sempre ele vai se recordar, né, do temor, das vibrações corporais realizadas pelas partes na audiência. Muitas vezes é a letra fria do termo lavrado na audiência que o orientará sobre eventual produção de uma sentença futura. Então, muito importante verificar como está sendo lavrado o texto consignado no termo de audiência, se ele representa de fato, né, todas as circunstâncias ocorridas no processo e sempre que possível, através do mecanismo do pedido da palavra, né, pela ordem, nós vamos conseguir manifestar nos autos, pedir intervenções, incluir fatos, né, que são relevantes para serem consignados em audiência. Essa audiência, ela pode, né, em substituição a este termo, ser gravada através de mídias de videoconferência, né, através de mídias de gravação, elas podem ser gravadas desde que disponibilizadas e acessíveis às partes. E nessa perspectiva inova o Código de Processo Civil a autorizar que as partes, inclusive advogados, realizem a gravação autônoma desta audiência sem a necessidade de solicitar a
autorização judicial. Bom, pessoal, estas são as observações gerais que tínhamos para fazer sobre a audiência de instrução e julgamento. Façam a leitura atenta de nosso material, principalmente naquilo que se dá sobre a relevância de eventuais ausências das partes, né, nas audiências de instrução e as consequências ali decorrentes dela, né, e quaisquer dúvidas a respeito, estamos à disposição. Só nos chamar no WhatsApp ou aqui no vídeo do YouTube, ok? Grande abraço a vocês e até mais.